Vamos começar então o nosso quarto encontro do minicurso Tiras no Ensino. A proposta de hoje é fazer uma discussão sobre a trajetória das tiras no ensino, uma trajetória que colocou, pelo menos no século XX, as tiras à margem da escola. No século XXI, nós tínhamos uma exclusão dos quadrinhos no ensino e, neste século XXI, ao contrário, a gente tem uma inclusão dos quadrinhos no ensino. Essa trajetória que a gente vai mostrar como os quadrinhos eram vistos no século XX, como eles passam a ser trabalhados oficialmente nos documentos feitos principalmente pelo governo federal neste século XXI. Eu pego esse exemplo só para a gente começar a discussão sobre o século XX, é um anúncio publicado numa das revistas da editora O Cruzeiro, que tinha a revista O Cruzeiro, que era muito famosa, mas tinha também os quadrinhos publicados pela editora. E você vê o Zé Colmeia, Fred Flintstone e outros personagens. Eu destaco desse anúncio 2 pontos. Primeiro, este é o time do seu filho, ou seja, era bem claro que os quadrinhos eram destinados ao público infantil, para as crianças naquela época. Segundo ponto, eu destaco um trecho aí do anúncio, dizendo que o quadrinho que era produzido pela editora era divertido, ele era educativo e ele era saudável. Até o divertido a gente entende, mas por que a seleção de palavras educativo e saudável? É porque tinha uma visão muito negativa dos quadrinhos do ponto de vista de leitura na época. Era mais ou menos essa a lógica. Os quadrinhos, por serem infantis e por serem produtos de comunicação de massa, eles eram vistos como sendo inferiores, como sendo uma leitura de pior qualidade. Academicamente, as pessoas diziam isso que a gente está vendo aí na tela. Os quadrinhos não eram leitura recomendada, que a imagem, a presença da imagem nos quadrinhos invertia o processo de leitura, deveria ser baseado na palavra, e a imagem fazia com que houvesse uma inversão desse processo natural de leitura, e que os quadrinhos traziam nos estudantes e nas crianças preguiça mental. Tinha gente séria dizendo isso. Ou seja, na prática, os quadrinhos estavam marginalizados no ensino, marginalizados nos 2 sentidos que a palavra propõe. Eles estavam excluídos do ensino, eles estavam excluídos também como a leitura válida na época. As inclusões dos quadrinhos e das tiras, por consequência, no ensino começam nas décadas de 70 e 80, nos livros didáticos, trabalhando como ilustrando algum aspecto ou explicando visualmente algum ponto. Na década de 1990, os vestibulares começam a usar muitos exercícios com tiras. Até hoje a gente tem nos livros didáticos reproduções dessas questões. Ainda na década de 90, começam também movimentos oficiais nos documentos de ensino. Primeiro, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB vai dizer que no ensino devem ser trabalhadas outras linguagens. Consequência da LDB, os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que vão citar explicitamente histórias em quadrinhos e tiras, e vão fazer parâmetros para serem aplicados aos ensinos fundamental 1 e 2, ensino médio e também no EJA. E nesses materiais, as tiras têm um destaque especial, são muito citadas. Não por consequência, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e os livros didáticos têm muitos exemplos de tiras. Nos livros didáticos, inclusive, o que mais se vê em termos de texto jornalístico, publicidade, como a gente comentou em outra aula, são as tiras. Ainda a gente pode citar, em termos de documentos oficiais do governo, o programa PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, que tinha como função incluir quadrinhos, livros, enfim, montar acervos escolares nas bibliotecas de todo o país. Esse programa, ele funcionou antes de 2006, mas a partir de 2006 ele começou a incluir quadrinhos também. A Vanessa Yamaguchi fez um mestrado com a gente na Universidade Federal de São Paulo. É um levantamento muito bom dela. Nesse período de 2006 a 2014,
ela constatou que foram compradas 126 obras em quadrinhos para serem levadas a bibliotecas escolares. 9%, 11 delas, eram coletâneas de tiras, né, feitas em formato livro. Mais recentemente, talvez seja o último passo dessa trajetória histórica que a gente está fazendo, bem rápida aqui, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que cita 8 vezes, tem mais citações de quadrinhos, mas a gente separou somente as tiras, né? Tiras, uma menção, tirinha 7, total 8, aparece 8 vezes no documento, é um levantamento que a Bárbara Cristina Aparecida dos Santos fez numa iniciação científica que ela desenvolveu também com a gente. Na BNCC, a leitura que a gente pode fazer, do ponto de vista positivo, é que as tiras são vistas como leitura, elas são vistas também como um produto para ser produzido, então os alunos podem desenvolver as tiras, produzir tiras. Esses dois elementos, tanto leitura quanto produção escrita, têm que estar casados com o processo de construção desse sentido, e a tira, por envolver imagem e palavra, ou seja, duas modalidades, ela é vista como um texto multimodal. O que nós entendemos que poderia ser alguma crítica ou uma leitura que merecia um ajuste na BNCC são esses aspectos. As tiras são vistas como um gênero literário, as histórias em quadrinhos são diferenciadas das tiras, como se as tiras não fizessem parte das histórias em quadrinhos, e as tiras são resumidas às tiras de humor. Nós vimos também que existem outros gêneros de tiras possíveis. Tira não é gênero literário, quadrinhos não é literatura, né? Acho que alguns podem estar perguntando isso, não é o nosso foco aqui, mas eu não vou deixar de responder isso. Quadrinhos seriam literatura? No nosso entender, não. Quadrinhos são quadrinhos, literatura é literatura, os dois se baseiam em narrativas, os dois são leituras, mas os dois são compostos por linguagens diferentes. Machado de Assis não produziu memórias póstumas de Brás Cubas com balões. Então, quadrinhos são quadrinhos, literatura e literatura. Mas o ponto que, voltando para a nossa trajetória, o ponto que eu queria destacar é que como os quadrinhos eram vistos no século XX era de uma maneira completamente diferente de como os quadrinhos são vistos agora nesse século XXI. Oposto mesmo, como se fosse um episódio de Black Mirror, uma coisa completamente maluca. E eu só sistematizei e dá para perceber que a coisa é completamente antagônica. No século XX, as tiras, os quadrinhos estavam à margem da escola. Nesse século XXI, eles são recomendados oficialmente nos documentos de ensino. Antes era leitura não validada, agora é válida. Antes invertia o processo de leitura, porque tinha imagem. Agora, exatamente por ter imagem, a imagem tem que ser lida e é parte integrante de um texto. Antes trazia preguiça mental, agora é importante para a produção de sentido. Antes era não literário, agora, pelos documentos, alguns deles, como a BNCC, sugere que sejam literários. Sobre esse último aspecto, eu peço desculpas e licença pela repetição. Quadrinhos são literatura? Não. Quadrinhos não são literatura. Quadrinhos são quadrinhos. Acho que o ponto que a gente podia, só para encerrar, destacar é de que modo as tiras são usadas na prática no ensino. Aí eu vou puxar. Hoje eu estou citando bastantes pesquisas aqui, mas que bom que a gente pode citar essas pesquisas e que bom que a gente tem a oportunidade de orientar essas pesquisas também, né? Eu vou destacar duas aqui, um mestrado que foi feito com a gente, da Yara Dias da Silva, e depois uma pesquisa de iniciação científica. Eu vou começar com a da Yara, porque ela tem um exemplo que é peculiar. Ela trabalha no ensino, caiu na mão dela como professora um livro didático e um caderno de apoio para ela ajudar, né, a trabalhar as aulas. E ela percebeu que o livro didático diz A e o caderno de apoio dizia B. Havia duas concepções completamente diferentes do que fosse quadrinhos e que fosse tira. Aí eu tomo emprestado da Yara esse exemplo aqui, que é da Laerte Coutinho, que é da série Os Gatos. Messias, meu filho, primeiro quadrinho. Preciso te falar sobre a vida, eu já sei. Vida são aqueles coraçõezinhos ali no canto, pai. Se perdeu os 3, tem que começar tudo de novo.
quem sou eu para discutir, vai dizer o pai, né? Quer dizer, eu quero discutir a vida, e ele entende que a vida são as vidas de um game. É um pouco assim a história. Essa mesma tira, ela aparecia no caderno de apoio que caiu na mão dela, que era feito pela prefeitura, e ela aparecia também no livro didático, que tinha sido comprado via PNLD e que chegou até a escola. As duas, a mesma tira foi trabalhada de duas maneiras completamente diferentes. Então, no caderno de apoio, eles diziam no texto lá, as tiras funcionam como piadas, e eles propunham essas questões para o aluno desenvolver. Depois de ler a tira, o que está sendo criticado na forma de pensar e agir das pessoas? Você concorda com a posição do quadrinista a respeito dessa crítica que foi colocada na tira? E realmente eles trabalharam a tira de um ponto de vista de sentido, de construção de sentido. E a partir daí você consegue desenvolver uma discussão e várias atividades relacionadas a isso. Agora, no livro didático, a pergunta foi: quais são os vocativos? Nota, tem vocativos na tira. Mas aí eu até levantaria a questão: para que pedir a tira se você vai pedir o que é vocativo? A tira não é explorada, ela não é lida, somente o foco está no vocativo. Tem um erro de base aí. Você não lê o conteúdo que você pede para o aluno desenvolver. Então, enfim, outro exemplo que a gente vai trabalhar agora, que é da Beatriz Custódio de Rosa, fez uma iniciação científica com a gente lá na Universidade Federal de São Paulo. Ela também tem um exemplo daqueles singulares, né? Um livro didático que ela analisou definia tira desta forma. Tira é uma história em quadrinhos, geralmente com 3 ou 4 quadros, veiculado em jornais e revistas em uma única faixa horizontal. Como a gente viu na aula 1, não tem essa definição que é tirada de dicionário, você vai pegar Aurélio ou Wise, essa definição que vai aparecer, ela já carece de algum ajuste, porque você tem diferentes formatos de tiras que são usados, né? Tem tira de 2 andares, ela pode ser retangular, pode ser quadrada, ela não circula mais em jornais, como está dizendo na definição, enfim. E aí, no fim desse capítulo que trazia essa definição, eles pedem para o aluno produzir uma tira e apresentam esse formato para o aluno. Nota que é completamente diferente da definição que o próprio livro dá. Eles dão uma tira que não é retangular, uma tira que é feita em 2 andares, uma tira que não casa com a definição que era apresentada para o aluno. E o outro ponto, não orienta o aluno qual que é a peculiaridade do gênero. Qual gênero de tira é? Seria a tira cômica? Bom, então, se é a tira cômica, ela deve ter um desfecho inesperado. Então, ela vai se aproximar de uma piada. O aluno tem que produzir uma piada verbo visual, ou só visual, se ele optar por não colocar palavras. Mas esses aspectos não são trabalhados no livro também, né? E contradiz com a definição passada pelo próprio livro, que eu acho que é o ponto nevrálgico aí da questão, né? Então, a gente propôs nesse quarto encontro fazer uma trajetória das tiras na escola. A gente viu que elas passaram de uma exclusão no século XX para uma inclusão nos documentos oficiais nesse século XXI, com modelos completamente antagônicos. Antes não podia, agora pode, e por aí vai. As tiras são citadas e recomendadas hoje nos documentos oficiais que norteiam o ensino. A gente citou PCN, a gente citou PNBE e a gente citou mais recente, que é a BNCC. Elas predominam, as tiras predominam nos materiais didáticos que circulam pelo país e estão presentes também em bibliotecas escolares, isso no âmbito acadêmico. Fora do âmbito acadêmico, nas redes sociais, elas também predominam. Acho que a questão central não é que as tiras não estejam na escola, elas estão oficialmente na escola. A questão é como trabalhar as tiras no ensino. E aí é o desafio que é colocado na mão de cada um dos professores.
a gente só indica dois aspectos. Independentemente da sua área, você tem que ler a tira, você tem que compreender essa tira com o seu aluno, para, a partir daí, você aplicar essa tira no ensino. A Franciele Zurdo, outro mestrado, hoje eu estou cheio das citações de mestrados, mas a Franciele Zurdo também tem um mestrado que mostra que os professores têm um pouco de dificuldade na leitura, na compreensão das tiras e na compreensão também das próprias histórias em quadrinhos. Mas, independentemente disso, kit básico, vamos dizer assim, para trabalhar tiras no ensino. Ler a tira, compreender a tira com o seu aluno, não só em disciplinas de língua portuguesa, mas de matemática, física, história, quaisquer disciplinas. Isso é meio que uma regra básica e que aí você vai ajudar o seu aluno a ser um leitor também e um leitor mais crítico desses conteúdos. Como de praxe, a gente lembra que essas discussões também estão lá no livro Tiras no Ensino, publicado pela Parábola Editorial. Só não acabou porque eu já aprendi com as 3 aulas anteriores que só acaba quando entra a vinheta da editora. Então, que venha a vinheta da editora.